De 2026 na Shonen Jump provavelmente será um ano onde terá uma repaginação aí na revista. Muitos mangás estão prestes a se encerrar em 2026, não vai passar, para outros mangás que podem ser cancelados e alguns que ainda são dúvida. Vou comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, então deixa o like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, no vídeo de hoje comentarei a edição 2 da Shonen Jump. Na capa da revista tivemos o Sakamoto Days, um mangá que logo pode se encerrar. Vamos continuar seguindo aí com o desenvolvimento dessa obra. As páginas coloridas ficaram com Bokuto Roboku e com o Mojuro, que são os destaques dessa edição. O Goron Wig, o Tonari no Soegawa e o Dikeyusha Toinki Mau são mangás novatos. O Holy Dragon foi publicado na versão digital e o Hunter x Hunter tá em hiato ainda, né? Nessa edição tivemos 14 mangás ranqueados, as últimas posições, né? Tivemos aí a dupla de provável cancelado, então não é certeza porque não é oficializado. Mas aí temos o Haruka's Mount e o Tomoshibi no Norte. Eu vou já botar os dois de uma vez logo, a posição 14 e a posição 13. Porque o que eu falar para um vai servir para o outro também. São dois mangás que não estão com a popularidade tão alta, tem um desempenho muito ruim. A revista até empurrou um pouco, né? Principalmente o Orte. Acho que empurrou até demais a duração dele, que eu acho que deveria ter sido cancelado na última leva, mas por conta de ter muitos mangás aí com baixa popularidade, então a revista meio que deixou por um pouquinho mais, né? A última leva encerrou o Equine Bros, o Ping Pong, tem o Kairigami, enfim, a revista então optou por manter o mangá por mais um pouquinho, mas não tá dando mais, a revista já cansou. E a obra por si só, desde o início, né, já mostrava que não era para ficar mesmo. Haruka's Mount até deu uns leves indícios que poderia então até permanecer na revista, mas aparentemente não tá dando também certo. Os dois mangás aí são dois aí que já estão quase com o passaporte já assinado para um cancelamento. O ano de 2026 vai ser um ano aí de encerramento, né? Acho que até fevereiro, mais ou menos, pode ser o final do mangá. A 12ª posição, agora tivemos o Nui Exorcist. O mangá vem recebendo posições baixas com alguma frequência, mas aqui é uma situação diferente, porque o mangá ele não corre risco de cancelamento. Ele tem um público aí forte, né, que fortalece, que dá atenção pro mangá, e acho que é isso que mantém o mangá por tanto tempo. Ele não tem um público tão grande, mas o público que ele tem é um público aí bem fiel, né? O mangá ele não vende números tão grandes, pelo contrário, esses últimos volumes ele até caiu um pouquinho, mas sinceramente isso é até normal em algumas obras de longa duração, né? O No Exorcist ele já dura bastante tempo, mas mesmo assim o mangá ele não é um mangá tão popular, ele não faz tanto sucesso assim. Então o mangá ele é bem mediano, né, em questão de popularidade, mas se mantém na revista, essa posição não influencia em nada em questão de futuro encerramento. A 11ª posição é o Himmaten. É um mangá que não faz tanto sucesso também, né? O mangá ele mantém uma média de vendas até interessante de certa forma, porque o último volume até vendeu um pouco melhor do que eu esperava. E é um mangá que pelo menos ele vem aumentando aos poucos as vendas. Isso é interessante, mas eu cheguei até a falar no vídeo de vendas, né? O mangá ele não tem um crescimento tão grande. Não sei se eu fico preocupado com isso, mas atualmente não chega a ser algo que prejudique o mangá, né? Porque pelo menos o mangá tá crescendo. E isso também tem um caso que é só as vendas físicas, as vendas digitais são outra coisa. Então pode ser que Himmaten ele tenha um número melhor por conta digital, mas aí não tem como a gente ter tanta certeza assim, né? Aqui só é um palpite baseado em nada. Então vamos analisar as vendas e os números que a gente tem disponíveis. A média dele é de aproximadamente 15, um pouco mais de 15 mil, né? Em questão de vendas. Então ele se mantém nesse ritmo aí, né? Essa posição foi um pouquinho mais baixo, mas até então, por enquanto, não considero algo preocupante, mas veremos como é que a revista então vai tratar esse mangá daqui pra frente. A 10ª posição temos o Kagurabachi, um mangá que ele tá meio instável, né, em questão de posições. Nada que também preocupe o mangá faz grande sucesso, mas tem essas questões, né? O mangá ele recebeu capa, acho que na edição anterior, e aqui ele tá numa posição um pouco mais baixa. Então a revista divulga o mangá, a revista sabe da importância do mangá, mas ele mantém o mangá em posições baixas. Vejamos como é que é a estratégia que a Jump está dando para Kagurabachi. A 9ª posição, aí temos o Kyoshi-kun. É uma questão bem diferente, né? A questão de Kyoshi-kun. Enquanto o Himmaten, ele aos poucos vem crescendo as suas vendas, o Kyoshi-kun ele estagnou, então ele está mantendo uma média aí há um bom tempo entre 10 e 11 mil exemplares. Isso é um pouco preocupante. Eu não sei como é que a revista então vai responder a esses números. E também tem a questão digital, que eu não vou repetir de novo, né? Mas Kyoshi-kun, ele tem essas vendas. Eu não acho que Kyoshi-kun tem riscos futuros de cancelamento, mas vejamos, né? Porque o ano é longo, pode ser que muita coisa aconteça. Mas eu acho que por enquanto o que salva Kyoshi-kun, não necessariamente só isso, né? Mas um dos pontos que salva Kyoshi-kun de um cancelamento, por exemplo, é porque tem mangás com situações bem piores do que ele. Aqui, por exemplo, tem o Orc, tem o Haruka's Mount,
tem a especulação de encerramento aí de DLC Samurai. Então muita coisa aí tá acontecendo e tá salvando Kyoshikun. Esse é um dos pontos que eu acho. Então vejamos como é que a revista então quer tratar esse mangá, se a revista ainda vê potencial nesse mangá, porque por enquanto tá me decepcionando um pouco. Eu gosto da obra, eu não acho a obra tão impressionante assim, é interessante, é legal, mas temos que ser realistas, né? Independente do gosto. Kyoshikun tá decepcionando um pouco. Quero ver o que ainda tem a se trabalhar com esse mangá. A 8ª posição agora é o Aoron Haku. Ele e Kagurabachi estão começando a receber posições um pouco mais diferentes, né? Tendo em vista que os mangás sempre estavam na parte de cima. Então agora a revista meio que, enfim, mudou um pouco a forma de trabalhar. Eu acho que existe um motivo por isso. Eu vou comentar isso quando chegar lá nos mangás na parte de cima. Mas aqui, só pra gente ter uma ideia, Aoron Haku e Kagurabachi estão aí numa situação um pouco diferente aí em posições do que normalmente eles recebem. A 7ª posição temos o Shinobi Gun, mangá que sim tem uma frequência de posições altas um pouco boa, não tão altas também, né, mas na maioria das vezes está sempre por aqui. Então, o mangá não tá fora do seu normal. A 6ª posição agora é o Delizib Samurai, que eu falo com respeito ao encerramento, né, do mangá. Então vejamos como é que será e quando será exatamente. Minha especulação é, o mangá vai se encerrar junto com os cancelados do Moshibu no North e o Harukaze Mount. Mas isso vai realmente acontecer dessa forma? Quando será exatamente? Não tem como a gente especular de forma tão precisa. O que eu acho é, daqui a um mês aproximadamente, que seria mais ou menos até o fim de janeiro aproximadamente, pode ser que a revista então dê uma renovada, cancele alguns e extrai outros. Mas não tem como a gente ter certeza de tudo, né? Uma hora vai acontecer. E quando acontecer, o DLC Samurai, ele vai junto com essa leva de cancelados? Ou ele vai ficar por mais um pouquinho de tempo? Eu não acho que vai ser o caso, né? A não ser que, por exemplo, passe a leva de cancelamento, o DLC Samurai continue em publicação e ele se encerre depois, independente se tem uma nova leva ou não. Eu já vi casos assim, né? Não tô lembrado agora, mangás que eles se encerraram em uma situação onde não necessariamente existia uma leva por aí. Eles simplesmente encerraram. Então, não sei se DLC Samurai será o mesmo caso. Eu acredito que não, mas tudo pode acontecer, né? O DLC Samurai continua ainda desenvolvendo seus últimos capítulos. Então, vejamos ainda quando exatamente vai acontecer isso. O Witchwater ficou na 5ª posição. Então, vejamos o que ainda vai se desenvolver. Esse arco aqui agora, né? Não sei quanto que o autor vai estender, porque eu já falei uma questão, né, com o Witchwater, é que o autor, ele transforma algo que poderia ser desenvolvido em 3, 4 capítulos, ele consegue esticar em 10 a 15, até 20, né? Então tem essa questão. Ele deu praticamente uma abertura de um arco, e agora vejamos o que ele vai então desenvolver daí pra frente, e quantos capítulos será que vai até realmente a gente entrar no arco de vez, assim, no olho do furacão, vamos dizer dessa forma, né? O Witchwater, ele tá na 4ª posição, um mangá que recebe ótimas posições altas, né? É um mangá que a revista dá uma atenção muito merecida. Talvez 2026 seja diferente, ou não, mas pelo menos em 2025 foi um ano onde a revista realmente quis dar bastante atenção para esse mangá. Fazer com que o mangá ele ganhasse público, ganhasse popularidade e se tornasse um mangá influente na revista. A revista fez a sua parte, assim como Kagurabachi, assim como No Haku e entre outros mangás aí também. Então vejamos o que vai responder, qual será a resposta em questão de popularidade, como é que o público vai recepcionar esse mangá no próximo ano. Por enquanto, eu acho que a questão de anime não é algo a se preocupar por enquanto. Kagurabachi é um mangá que está bem mais perto, né, eu acho que de ser oficializado um anime. Em 2026 não vamos ver nada relacionado ao anime. Talvez surja aí algumas previsões, alguma coisa assim do tipo, alguns possíveis vazamentos ou coisa assim como que Kagurabachi aconteceu, enfim. Mas eu acho que 2026 ainda não é o ano para termos nada sobre anime para Madan Witch, é muito cedo ainda. A 3ª posição, o Akane Banashi, agora em 2026, ele vai ter a estreia do anime. Eu não lembro exatamente quando, não sei se vai ser para abril, para julho, não sei, não tô lembrado. Mas vai ter, o importante é isso, né? E a 2ª posição é o One Piece, vai continuar aí desenvolvendo a sua obra, seu arco atual. Teremos aí a 2ª temporada do live action do One Piece. Então, tem muita coisa aí esperando aí para esse próximo ano. E a 1ª posição, uma grande surpresa, que é o Someone Hearts. É um mangá que tá chamando a atenção da revista e do público também, de certa forma. Mas ainda é muito cedo para a gente ter uma ideia sobre vendas, né? Se o mangá vai ser algo tão grande. Pelo que tá mostrando, a revista realmente vê que existe um potencial. Mas será que ele vai realmente crescer tanto? Será que ele vai realmente mostrar todo esse potencial, pelo menos nas vendas? Posições, a revista já deu seu veredito sobre o que ele acha da obra, né? Mas vejamos como é que isso vai ser
quando o volume chegar para o público. Para a próxima edição de número 3, teremos o Mujuro como capa da revista, teremos o Akane Banashi com páginas coloridas e um one shot também que vai receber a página colorida na edição seguinte. Mas isso fica para o próximo vídeo, para a próxima edição, caso você queira ver, você vai ter que acompanhar aqui o canal e não perder nenhum conteúdo. É isso, né? De qualquer forma, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.